palavra de Deus. É uma grande responsabilidade falar de algo tão precioso. Alguém que também é carente da misericórdia, por alguém que é carente da misericórdia. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim aqui, de cada um de nós, amém? Que o Senhor me ajude a trazer essa palavra. Senhor, te agradecemos mais uma vez e queremos pedir para que o Senhor se mova, não conforme a minha vontade, a nossa vontade aqui, mas conforme o teu bel prazer, o teu querer. Porque a honra é tua, a glória é tua, a palavra é tua, Senhor. O agir só pode vir do Senhor, o agir genuíno só pode vir do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, estou apenas aqui como um canal, Senhor, um canal carente da tua misericórdia e da tua graça. Que o Senhor venha falar através de mim, Senhor, dos meus lábios, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, que venha falar com todos nós aqui nessa tarde, Pai. Para a glória e para a honra da tua missão. Quero convidar os irmãos a abrirem os seus livros no livro de Gênesis. Vamos lá no início. Gênesis é logo no início, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Quero ler apenas 2 versículos desse capítulo 3, pelo menos nesse momento. E diz o seguinte, amém? Gênesis 3, versículo 7, por gentileza. Diz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E o outro versículo, é o versículo, deixa eu conferir aqui, o versículo 21, que diz o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Bem, você pode sentar. Amém. Irmãos, nunca foi tão evidente o retorno, a iminência do retorno de Cristo. Nunca foi tão evidente nos nossos dias. Jesus está voltando. Cristo está nas portas. Glória a Deus. Cristo está nas portas. Mas a pergunta é, de fato, estamos preparados para esse dia? Estamos preparados para esse grande e glorioso momento? Essa é a pergunta. Por que nós estamos... A gente sabe que está tão próximo do retorno do Senhor Jesus. Por conta de diversos eventos. Diversos eventos que têm acontecido na natureza, nos governos. O comportamento do ser humano tem se degradado cada vez mais. E não se enganem com pesquisas que dizem que há um aumento de evangélicos no Brasil, por exemplo. Porque essa palavra que a gente quer trazer hoje, e as evidências de tudo que a gente tem visto, às vezes em noticiários, ou a gente toma conhecimento, demonstram que essa grande massa de evangélicos que existe no Brasil, na verdade, só tem esse nome de evangélicos, mas não tiveram um nascimento, um novo nascimento. E é sobre isso que a gente vai falar nessa tarde.
E eu continuo perguntando aos irmãos aqui. Essa igreja nasceu baseada no projeto Quero Congregar. E estando ali ao lado do pastor Alan, vendo falar, ouvindo falar, e muitas vezes tomando conhecimento de algumas coisas que acontecem em diversos locais onde há concentração de irmãos interessados. A pergunta é: para que congregar? Por que você está aqui hoje? Porque você entende que o responsável pela congregação, que é o nosso evangelista Cleiton, ele tem sido fiel à palavra, porque ele tem sido bíblico à palavra, e isso, ele tem sido bíblico, então eu quero isso, é só isso. É claro que ser bíblico é algo maravilhoso, mas do que adianta apenas o evangelista Cleiton ser bíblico e eu não cumprir aquilo que eu ouço? Qual é a sua motivação para estar aqui? Qual é a sua motivação? Essa é apenas uma introdução para fazer você refletir. Por que eu estou aqui? De onde foi que você veio? Eu não sei. Também, quem deve saber é o evangelista Cleiton, né? A quem compete saber é ele, se assim ele o desejar, né? Na verdade, geralmente, quando está no início da congregação que isso acontece, né? O responsável pergunta: qual foi a última igreja que você esteve? Por que você estava em casa? Por que você não estava mais congregando? Enfim. Mas, por que você está aqui hoje? Por quê? A gente lê um texto, vou tossir algumas vezes, desculpa, em que o Senhor me fez enxergar aqui a mensagem salvífica genuína do Evangelho. Só que para a gente entender o porquê da salvação e como ela acontece, a gente precisa entender que... Mari, fique perto. Tá vendo essa criança linda? Minha filha, Mariana. Ela tem as minhas características. Não tem? Olha o sorriso, ó. Igual do papai, né? Não parece? A gente precisa entender que a gente precisa de salvação, porque um dia nós herdamos um gene defeituoso, deteriorado, amaldiçoado por causa do pecado. No início da criação, Deus estabeleceu uma lei. Deus criou o homem, criou a mulher e estabeleceu uma lei. Deus deu autonomia ao homem para governar tudo ali naquele lugar. Ele disse apenas uma coisa: olha, vocês só não devem tocar na árvore que contenha o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que deles comerem, certamente vocês vão morrer. Foi essa lei que Deus estabeleceu ali. Foi uma lei. Não está escrito na Bíblia: Deus estabeleceu uma... Não, mas foi uma lei. Deus falou: eu preciso fazer. O maior problema, eu estava conversando com minha esposa esses dias, o maior problema é esse, irmãos. O maior problema do ser humano é não conseguir entender isso. Porque às vezes a gente questiona: poxa, mas por que uma fruta? O problema não é a fruta. O problema foi que Deus disse não. Ou quando Deus diz sim e você diz não, e eu digo não. Esse é o problema. O problema em si não estava na fruta, mas estava naquilo que Deus havia estabelecido. Deus estabeleceu uma lei e Ele zela para que ela seja cumprida. E por que eu contei para minha filha?
que ela tem as minhas características. E nós, seres humanos, herdamos a característica de Adão e de Eva. E, infelizmente, uma característica decaída, desfigurada, longe da vontade de Deus. E essas não são apenas meras palavras do irmão Júlio, está escrito, irmãos. Eu vou compartilhar alguns versículos com vocês aqui. E você vê que eles comem, Eva, iludida pela serpente, ela toma do fruto, come do fruto, dá a Adão, Adão toma do fruto, come, e aí eles são desfigurados daquela imagem inicial que Deus havia colocado. Naquele momento ali, abre-se um abismo. Júlio, onde está escrito isso? É espiritual, gente. Abre-se um abismo no relacionamento humano que existia com Deus. A gente vê aqui que havia uma comunhão íntima entre Adão e Deus. Deus costumava vir na viração do dia. O Senhor costumava vir na viração do dia e conversar com Adão. Só que dessa vez, depois de comer do fruto, que Deus disse para não comer, porque se eles comessem, eles morreriam. Deus disse isso. Deus estabeleceu isso. Eles comeram. E imediatamente reconheceram que estavam nus. Essa é a condição da humanidade, espiritualmente falando, nua. Por que eles reconheceram a sua nudez? Porque foi além da falta de roupa, porque eles já estavam nus antes. Eles não usavam nada. Mas a alma deles ficou marcada pela desobediência. A alma deles perdeu algo precioso que Deus havia colocado ali. E eles sentiram, eles reconheceram isso, porque a primeira coisa ao comer o fruto foi reconhecer a sua nudez. A partir desse momento, as suas consciências o acusavam. A acusação começou na consciência deles. Porque antes eles estavam da mesma forma. E naquele momento eles reconhecem que estavam nus. Fisicamente viram a sua nudez, mas a sua nudez excedia ao plano físico. Mas era muito mais grave do que eles poderiam imaginar. Porque a sua nudez era uma nudez espiritual. Eles estavam naquele momento, definitivamente naquele momento, afastados de Deus. Amaldiçoados pelo pecado. Desfigurados. Deus os fez para não morrerem. E a partir daquele momento ali eles iriam morrer. Fisicamente, inclusive. E claro que levou-se um tempo. Mas fisicamente. E esse gene defeituoso foi passando a todos. Romanos capítulo 5, versículo 12, fala sobre isso. Diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Lembra que eu falei da minha filha? Nós herdamos essa natureza, irmãos.
uma natureza caída, uma natureza que não pode, preste atenção, não pode agradar a Deus. Não pode, porque ela se degradou por causa do pecado. O pecado é terrível, é nocivo. Eu costumo dizer que o pecado lesa o nosso entendimento. É como se fosse uma doença degenerativa aqui, ó, no nosso cérebro. Ainda que pareça que as coisas vão bem, ainda que pareça que eu seja alguém muito bom, porque o pecado faz isso. Mas hoje, já originalmente falando, não há nenhum ser humano que seja bom aos olhos de Deus. É isso que a Bíblia diz. Não é o que a religião diz, não é o que a igreja bíblica cristã diz, mas é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem não é bom. A Bíblia diz que o homem pecou. A Bíblia mostra que todo aquele que pecar, esse morrerá. É o que a Bíblia declara. Que todo aquele que pecar deve morrer, deve pagar pelo seu crime. O pecado é semelhante a crime contra Deus. Eu posso pecar contra a minha esposa, por exemplo. Citar um exemplo, eu posso trair a minha esposa. Eu sei que isso vai feri-la. Vai ferir a minha filha, vai desestruturar, desmoronar a minha família. Mas o meu pecado vai contra Deus. Querido, é preciso que nós venhamos a reconhecer isso. Porque é a Bíblia que diz. A Bíblia aponta isso. A Bíblia aponta que nós perdemos a imagem original que Deus havia colocado em nós por causa do pecado. O pecado amaldiçoou o homem, desfigurou o homem. O pecado tornou o homem escravo. Tem um versículo na Bíblia que declara que de quem você é vencido, você se torna escravo. O homem se tornou escravo do pecado, iludido por Satanás. O homem perdeu aquela comunhão maravilhosa que existia para com Deus. Assim é o homem. Assim é o homem. Assim é o homem. Eu achei um texto aqui que eu me lembrei agora. Vou botar aqui. Mas vamos ver vamos ver se eu consigo encontrar ele aqui. Romanos, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Não estava no script aqui não, mas eu me lembrei dele agora, então clica pra gente falar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Achei, graças a Deus. Romanos, capítulo 3. Para auxiliar nessa questão de mostrar a condição humana. Isso é para qualquer um, irmãos. Para qualquer um. Tá? Para qualquer um. Romanos 3, tá? Versículo 10. A partir do versículo 10. Por favor, se vocês encontrarem, me acompanhem. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Olha o que diz a palavra. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Olha só o que diz o texto. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, ou seja, se desviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. É o que a Bíblia diz ao respeito da raça humana. Isso inclui você e eu. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Até aqui.
Paulo falou um pouquinho da característica humana, do que há dentro de cada ser humano, da essência que há dentro de cada ser humano. Mas você pode até contestar, poxa, mas eu convivo com pessoas completamente diferentes disso. Ok. Talvez elas não expressem essa natureza, mas talvez essa natureza delas esteja aqui dentro do seu ser, dentro da sua mente, dentro do seu coração. E tudo isso um dia será levado a julgamento diante de Deus. Do homem talvez isso nunca aconteça, mas um dia diante de Deus será levado a julgamento. Então, nesse primeiro ponto dessa mensagem, o que é importante nós entendermos é o seguinte, que todo ser humano, sem nenhuma exceção, está perdido. E o ser humano por si só, prestem atenção, o ser humano por si só não pode buscar a Deus. Por quê? Porque ele é imperfeito e Deus não aceita ninguém que seja imperfeito, porque ele é perfeito. Vocês conseguiram compreender esse primeiro ponto? Deus não aceita ninguém que seja imperfeito. Deus não aceita ninguém que esteja vivendo na condição de pecado. Não aceita. Porque Ele é santo, Ele é justo, Ele não aceita ninguém que seja injusto. E o ser humano é injusto por natureza, porque recebeu esse gene, porque recebeu essa maldição. Lembra de Romanos 5,12? A morte passou a todos os homens, logo todos pecaram. Então é preciso que nós venhamos entender isso, que todos, sem nenhuma exceção. Então, irmãos, nenhum homem, nenhum ser humano por si só, ele sozinho, ele pode chegar e buscar a Deus. Por quê? Porque a sua consciência, que antes da queda era uma, e pós-queda se tornou outra. Ele não consegue, ele não pode fazer aquilo que agrada a Deus por si só. Porque por si só ele vai fazer sempre aquilo que desagrada a Deus. Essa é a natureza que habita dentro do ser humano. Essa é a essência que habita dentro do ser humano. E não há nada, preste atenção, não há nada que o ser humano, por si mesmo, possa fazer para mudar isso. Aí sabe o que acontece? Aí entra o texto que a gente leu. Aí é que começa a entrar o texto que a gente leu. Porque eles reconhecem que estavam em luz, perderam a comunhão com Deus. Bem, é necessário fazer alguma coisa. E o que eles fazem? Eles vão lá, pegam uma folha de figueira e fazem para eles. Vão lá, pegam a folha de figueira e fazem aventais para si, para cobrir a sua nudez. Só que lembra que eu falei? A nudez dele já existia. O reconhecimento era apenas algo que excedia o plano físico, era espiritual. Então a folha de figueira seria insuficiente para cobrir a nudez deles, porque a nudez deles era na alma. A nudez deles não era física. Por mais que eles estivessem visualizando um a nudez do outro, a folha de figueira seria insuficiente, incapaz de cobrir a sua nudez, porque a sua nudez era na alma, era para com Deus, que está todo o tempo com os olhos fixos neles, em nós. E o que significa, irmão Júlio? Então, qual o significado que você enxergou na folha de figueira? O homem tentando se justificar diante de Deus. O homem tentando consertar o seu erro diante de Deus. Como é que pode alguém imperfeito, alguém com a mente completamente deturpada, alterada, querer agradar a Deus? É impossível.
É impossível. E você quer ver exemplos disso? Vamos lá para alguns exemplos. Religião. A religião é exemplo disso. Do homem tentando se justificar a si mesmo. Dizer, não, agora eu estou vestido. Naturalmente ele está nu. Não, mas agora eu estou vestido. Não, agora eu tenho uma religião. Não, agora eu sirvo a Deus. Não, agora eu estou indo na igreja. Não, agora a igreja que eu vou prega a palavra. Poxa, o pastor que está lá é uma bênção. O estudo é maravilhoso. Não, mas eu tenho religião. Essa folha de figueira representa as religiões, seja ela qual for, irmãos. O foco aqui não é falar de religião de ninguém, religião alguma, mas é mostrar que essa folha de figueira, que é incapaz de consertar o erro que o homem cometeu no início da criação, é incapaz. E a religião faz isso. Ela cobre o homem, ela engana o homem, e o homem acha que por ter uma religião, que por viver uma religião, que por fazer algumas normas que o homem estabelece, ele está agradando a Deus. Quando, se ele continuar vestido assim, espiritualmente falando, é claro, com a folha de figueira, ele será condenado, por melhor que ele seja, por melhor que ele possa parecer aos olhos da sociedade. Vejam o quão vil é o pecado, vejam o quão perigoso é o pecado, vejam o quão danoso é o pecado, o quão terrível é o pecado na vida do homem. Não há nada que o homem possa fazer, nada, absolutamente nada. Nada. O que eu faço? Nada. Você não pode fazer nada para reverter essa situação. Eu não posso fazer nada. E pelo fato do homem em si não poder fazer nada, ele foi lá, pegou a folha de figueira e se cobriu. Sabe por quê? Porque tendo uma religião, vai aliviar a consciência dele. Ele vai mentir para ele mesmo. É como se ele estivesse mentindo para ele mesmo a todo momento. Não, eu tenho religião. Não, agora eu tenho uma religião. Não, agora eu estou servindo a Deus porque eu tenho uma religião. Está vestido com uma folha de figueira. Ele está dizendo a todo tempo para ele, eu tenho uma religião. Agora sim eu sirvo a Deus, agora eu agrado a Deus. Sendo que foi ele quem fez aquilo. Foi ele. Existem outras pessoas que estão focadas em ajudar. Irmão Júlio, qual o problema em ajudar? Nenhum. Desde que você não tenha nisso algo para a sua salvação. Porque não foi assim que Deus estabeleceu. Se ajudar salvasse alguém, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Todas as vezes que o ser humano ajuda alguém achando que vai ser salvo, vive dando caridade, está invalidando o sangue de Jesus da cruz do Calvário, está invalidando a cruz do Calvário, está invalidando aquilo que Deus fez. É por isso que nada que o homem possa fazer para se salvar é válido diante de Deus. É folha de figueira. Você já experimentou tirar uma folha de uma árvore e deixar um tempinho, um períodozinho? O que vai acontecer com ela? Se deteriora rápido, fácil. Acabou. E é assim que vai acontecer. Então essa folha de figueira, primeiro, religião, representa religião. Segundo, o homem tentando a sua salvação, tentando a sua aceitação diante de Deus. É o homem tentando mostrar a Deus, olha, eu posso, olha, eu errei lá atrás, mas eu
Eu estou tentando consertar. E Deus olhando assim, dizendo: você é imperfeito. Eu não vou aceitar nada que seja imperfeito. Deus não vai aceitar. Por melhor que a gente seja, podemos fazer obras de caridade para ajudar o próximo? Sim. Mas isso não significa que você é salvo. Mas isso não significa que você está agradando a Deus para a salvação. Não. Não é assim que funciona, de acordo com as Escrituras. Não de acordo com aquilo que o irmão Júlio está dizendo. Não. De acordo com as Escrituras. Folha de figueira. Folha de figueira. Você ajuda alguém achando que está, sabe, agradando a Deus, está angariando, está montando a sua salvação. Você está vestido com folha de figueira. E quem está vestido dessa forma, um dia será condenado. Porque Deus não vai te aceitar. Deus não tem te aceitado. E no último dia também não vai aceitar a sua alma. Porque ela está desfigurada. Porque ela não pertence a Ele. Ele não comprou a sua alma ainda. Quer ver uma outra coisa, outro exemplo? De pessoas que vivem vestidas com folha de figueira e acham que estão dentro do propósito de Deus, obedecer algumas leis, alguns dogmas, algumas coisas que são estabelecidas. Um dia da semana, ou um conjunto de regras, por exemplo. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Vamos falar da igreja evangélica. Não, mas um dia o pastor fez o apelo, eu fui lá na frente, levantei a mão e aceitei Jesus. Foi obra do Espírito Santo? O convencimento foi obra do Espírito Santo? Ou foi uma manipulação humana? O convencimento veio de dentro. O convencimento foi porque as suas entranhas se contorceram, reconhecendo quem você realmente é diante de Deus? Ou foi porque tinha alguma atração naquele lugar? Ou foi porque alguém estava tocando uma música que fez você chorar? Com 12 anos de idade eu não aceitei Jesus dessa forma que eu estou dizendo. Mas sabe por que eu aceitei Jesus? Porque eu queria participar de uma programação que tinha na igreja. E só quem era batizado podia participar. Aí eu pergunto para você, que novo nascimento que eu tive? O pastor fez o apelo, eu fui lá na frente, deu o meu nome, fiz a profissão de fé, depois, não lembro de quanto tempo foi, dei meu nome para batizar, fui batizado, beleza, agora eu posso participar. Agora sim. Agora eu faço parte dessa família. Agora eu posso participar. Folha de figueira. Folha de figueira. E o pior, lembrei de um texto que Jesus fala a respeito dos religiosos da época dele, que procuravam alguém e quando convertiam-se alguém, chamavam de prosélito, fazia aquela pessoa 2 vezes mais digna do inferno. 2 vezes mais dignas de condenação. Por quê? Porque ele era vestido com uma folha de figueira, espiritualmente falando. Ele não reconhecia realmente a Deus, a Cristo como Salvador, mas ele era inserido, apenas inserido numa religião, e tinha que cumprir algumas normas, algumas regras, alguns dogmas. E ele fazia tudo certinho e tá bom. E eu passei a participar, que beleza. Ia para retiro, ia para passeio. Mas eu estava vestido com folha de figueira, irmãos. Quantas pessoas não estão assim? Por isso que eu falei das estatísticas.
Por isso que eu falei das estatísticas. Por isso que eu citei isso. Quanta gente um dia levanta a mão em algum lugar que se chama de igreja e de repente é influenciado não pela mensagem da cruz, não pelo negue-se a si mesmo, mas vem que você vai ter alguma coisa, vem que você vai vencer, vem que você vai ganhar. Não é isso. A mensagem do Evangelho é cruz, é renúncia, é negue-se a si mesmo. A mensagem do Evangelho é essa. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem popular. A mensagem do Evangelho confronta. A mensagem do Evangelho entristece. Eu me lembro que quando eu fui confrontado, eu fiquei desesperado, porque eu descobri que eu estava perdido. Eu descobri. O Espírito Santo falou para mim me mostrou que eu estava perdido. Eu estava vestido com folha de figueira. Eu estava indo direto para a condenação e não sabia, porque minha mente já estava cauterizada pela religião, pela religiosidade. A minha mente estava cauterizada pelos afazeres, pela música. Minha mente já está, não, eu faço, eu toco. Não, eu sou ministro de louvor. Não, eu dou aula para os novos crentes. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus encontra com um homem lá no Evangelho de João, capítulo 3. Ele era um dos homens mais respeitados da sua época. O cara sabia de tudo relacionado à lei. Ele era mestre. E ao encontrar com Jesus, Jesus olha para ele e fala: olha, é necessário te nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Nicodemos, ele estava vestido com folha de figueira. Apesar de todo o aparato religioso que ele possuía, apesar de toda a pompa religiosa, apesar de toda a influência para todos os judeus da época que ele exercia, se ele morre naquele período ali, ele seria condenado com todo o conhecimento que ele possuía. Folha de figueira. Religiosidade, folha de figueira. Folha de figueira. As nossas obras não podem se comprar. Não podem. Se tem alguém aqui que faz alguma coisa, e eu faço questão de dizer, se você faz, se você ajuda alguém, se você pode, permaneça. Faça isso, mas tenha em mente que a Bíblia não mostra-nos que as nossas obras não podem ser. Vamos lá? Lembrei de outro versículo. Vamos ver se eu acho aqui. Efésios 2. Efésios 2, versículo 8. Para mostrar para você que as nossas obras não podem salvar. Efésios 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8.
Olha só o que diz. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É o que? É dom de Deus. E olha o que diz o versículo 9. Reforço o que eu disse anteriormente. Não vem de quê? Obras. Não vem de obras. Ou seja, Paulo escrevendo aos Efésios está dizendo que a nossa salvação não vem pelas obras. Está vendo? Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso não significa que não devemos ter obras. Porque a fé sem obras é morta. Porém, estar aqui falando com vocês não vai me garantir a lição disso. Estar na rua evangelizando, como aconteceu hoje pela manhã, como vocês vão fazer também, já fizeram também na praça, não garante a salvação de vocês. Não. É obediência, é o amor. Mas a salvação vem por meio da fé. Fé. É um escândalo isso. Ah, mas eu não tenho. Não, é fé. É por meio da fé. Irmão, você disse que não há nada que o homem possa fazer para consertar o erro que ele cometeu lá no Éden. É verdade. Nada que eu possa fazer para anular a minha condição de pecador. Nada. Nada. Não tem nada que eu possa fazer. Nada. Se dependesse de mim, condenação. Se depender de você, condenação. É isso que a Bíblia mostra. Porém, a história não termina aqui. A mensagem do Evangelho. Nós lemos o versículo 7 e depois lemos o versículo 21. O versículo 7, a revelação que Deus trouxe para nós, mostra que aquelas folhas de figueira que Adão e Eva usavam eram arranjos humanos, pessoais, humanos, do ser humano, para cobrir a sua nudez, a sua vergonha e tentar se justificar diante de Deus. Mas aquela obra que eles fizeram não era válida diante de Deus. Poderia ser válida diante dos homens, mas diante de Deus não. Porém, no versículo 21 que a gente leu, a gente tem a resposta. No versículo 21, capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. A primeira coisa, Deus rejeitou a veste que os homens fizeram, sim ou não? Sim. Se não tivesse rejeitado, ele não teria tido o trabalho de fazer as vestes de pele de animais. Ele não teria tido o trabalho de, provavelmente, o texto não diz, matar um animal para tirar a pele dele. Deus não teria esse trabalho se ele não tivesse rejeitado a forma como os homens se vestiram, a forma como os homens se arranjaram para se cobrir. Mas ele falou: assim não, vai ser da minha forma, da sua não, da minha. E foi Deus lá, fez e os vestiu. O que isso significa? Salvação. Salvação. A salvação só pode vir de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem deu foi Deus. Não foi o homem que foi cavar e buscar. Foi Deus quem deu.
Foi Deus que matou o animal, fez a roupa e vestiu o homem. Ou seja, Deus está dizendo, é do meu jeito, é da minha maneira. Para se chegar até a mim, é da minha maneira, é do meu jeito, é da minha forma. Se não for da minha forma, não presta. Essa é a mensagem que estava implícita por trás das letras, vamos dizer assim, entre a folha de figueira e essa vestimenta que Deus vestiu o homem. Vocês conseguem compreender isso agora? Essa é a mensagem do Evangelho. Vir a Deus implica em se arrepender dos seus pecados. Vir a Deus implica ser tocado pelo Espírito Santo. Não adianta ser tocado pelo homem, não adianta ser tocado pela música, não adianta ser tocado por uma metodologia. Não, nada disso. Tem que ser tocado por Deus, porque se não for tocado por Deus, você não está salvo. Se você não for tocado por Deus, se você não for tocado pelo Espírito Santo, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não reconhecer quem você realmente é, que a essência que você tem é muito ruim, se você não reconhecer isso, você não pode ser tocado por Deus. Foi por isso que nós começamos a introdução falando só um pouquinho, da condição natural que todo ser humano tem. É ruim, é perversa, é ruim. Por isso a Bíblia declara, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala isso, todos pecaram. Mas aí vem Deus e mostra, logo no início da criação, que existia um plano dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente, amém. Então, é por ele, é no método dele, que nós podemos ser livres da maldição do pecado. É por meio dele. É por meio daquilo que ele estabeleceu que nós podemos ter vida e vida em abundância. É por meio de Deus, é por meio de Cristo Jesus que a nossa comunhão com Ele é restabelecida. Não é por meio de leis, não é por meio de observância de dias ou de regras, não, é por meio da fé. Jesus morreu na cruz do Calvário porque nós éramos culpados. A pena de morte estava sobre cada um de nós por causa dos nossos crimes. Que crimes, irmãos? Os nossos pecados. Os nossos pecados são como se fossem crimes, terríveis crimes diante de Deus. Ah, mas é só uma mentirinha. Foi só uma desobediênciazinha que Adão fez no Éden e encerrou toda a raça humana debaixo do pecado. É só uma mentirinha? Foi um jeitinho. Foi só uma frutinha que ele tomou. Na verdade, só um pedaço do de Eva. A Eva comeu e deu a ele. Foi só estendeu a mão e pegou a frutinha e comeu. E trouxe essa tragédia para toda a raça humana. Mas assim como o pecado entrou através de um homem, a salvação entrou através de outro homem, Jesus Cristo. Glória a Jesus. E é isso que Deus disse aqui. É isso que Deus está dizendo aqui. Ei, religião não pode te salvar. Ei, se você viver uma religião, foi por isso que eu fiz a pergunta, por que você está aqui? Você está aqui, uma frase que o nosso pastor Alan fala. Não congregue, congregar, como é que ele fala agora? Está esquecido. Não é um fim em si mesmo. O pastor Alan fala isso. Congregar na igreja bíblica cristã não pode ser um fim em si mesmo, não. Você precisa se certificar de que você foi vestido por Deus. Você precisa se certificar pela palavra de que você foi vestido por Deus. Porque se você que está aqui dentro não tiver sido vestido por Deus e você vier morrer, você será condenado. Mas Deus não quer isso. Jesus derramou o precioso sangue dele na cruz do Calvário para nos comprar novamente para Deus. Amém. Glória a Deus.
Ele derramou um sangue precioso, um sangue inocente para nos comprar. Olha o que diz a palavra, para nos comprar novamente para Deus. Não vale a pena cerrar o coração, fechar o coração. Não vale a pena. Ore ao Senhor. Examine-se a você mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Se autoexamine. Eu estou em Cristo. A minha salvação é genuína. Eu não quero aqui colocar dúvida no coração de ninguém. Apenas chamar você a uma reflexão a respeito de você mesmo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Me acusaram uma certa vez de que eu estava querendo botar dúvida nos irmãos, num determinado lugar onde fui pregar. Mas eu tinha plena convicção de que eu era salvo antes. Quando eu vivia no pecado, na prática do pecado, eu tinha certeza de que eu iria ser salvo, apesar dos pecados que eu cometi. Até que, pela misericórdia do Espírito Santo, abriu os meus olhos e mostrou quem eu realmente era. Irmãos, foi terrível. Já contei essa história aqui para vocês. Mas eu digo, foi terrível descobrir quem eu realmente era, aos olhos de Deus. Aos olhos das pessoas, irmão, você é uma bênção, irmão, eu vou foi uma bênção, irmão, vamos trabalhar junto, é bom trabalhar com você. Mal sabia ele que eu estava vestido com folha de figueira. Eu não tinha sido vestido por Deus. Eu fiz o arranjo, ou vesti um arranjo de um homem. Mas pela misericórdia, por graça, não houve mérito nenhum em mim. Deus me vestiu. Amém. Com veste de justiça. A perfeição que Deus tem, Ele vai encontrar em mim. Não por mim, mas por causa do sacrifício do Filho dele. Lembra que eu disse que Deus não aceita ninguém que é imperfeito? Eu continuo sendo imperfeito, apesar de ter sido vestido por Deus. Mas eu fui vestido. E a justiça dele está em mim. E eu fui justificado de todos os meus erros. Toda a minha dívida foi paga, por isso que ele me vestiu. E é isso que ele quer fazer com cada um de nós. Certifique-se de que você está realmente vestido. Se não estiver, clame a Ele, pelo amor de Deus. A gente não sabe nem o dia e nem a hora que a gente vai partir daqui. Nós começamos falando, logo no iniciozinho, que Cristo está às portas, é verdade. Mas quantos já não partiram? Para quantos Cristo já voltou? Nesse período que a gente está aqui junto, para quantos? A gente não sabe. Eu vou pegar a estrada daqui a pouco para voltar para São Gonçalo. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui até lá no trajeto. Irmão, não fala assim, gente, isso acontece com qualquer um. É porque talvez seja as pessoas. Na igreja quase não se fala, né, em alguns determinados tipos de assunto. Não estou falando daqui, mas em algumas outras. Não, irmão, não fala. Falo sim. Porque é uma coisa que acontece com todo mundo. Todo mundo. Independente da idade. E se você partir hoje? Você está vestido como? Deus te vestiu? Ou você se vestiu? Foi Deus quem fez a sua roupa e vestiu você? Ou você vestiu a roupa de um outro homem que te deu a roupa? Ou você mesmo fez a sua roupa e se vestiu? Se você tivesse vestido com a roupa que um outro homem te deu, por mais que ele tenha título de santidade, seja lá o que for, Deus não aceita. Ele rejeita. Eu tentei trazer isso aqui na palavra para você ver. Agora, se você tiver vestido
conforme a vontade de Deus, aí a promessa de Jesus é válida para você e para mim. Ele diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você partir dessa terra vestido conforme Deus te vestiu, essa promessa é para você, essa promessa é para mim. Mas se nós partimos dessa terra vestido figuradamente, claro, com essa roupa de folha de figueira, aí é condenação. É o que a Bíblia diz. Não pereça, né? Não tem esse trechozinho? Não pereça, mas tenha vida eterna. Esse não pereça é condenação, irmãos. Não está escrito ali condenação, amém? Mas não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse trechozinho, condenação. Deus não quer que você seja condenado. Deus não quer que eu seja condenado. Então vista-se. Melhor dizendo, seja vestido por Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Olha para você mesmo. Ah, mas eu sou bom, sou trabalhador. Não tem nada a ver isso. Deus não sonda apenas as suas atitudes. Deus sonda os pensamentos do seu coração. Deus sonda o que vai na sua mente ininterruptamente. O seu coração, os desejos, o que você olha, o que você ouve. Se não estão de acordo com aquilo que Ele estabeleceu, é pecado. E se alguém vive na prática do pecado e não se arrepende, será condenado. Aleluia. A questão aqui não é ser bonzinho aos olhos da sociedade. Tem muita gente, eu trabalho com evangelismo. Às vezes a gente bate na porta de alguém e a pessoa fala: não, mas eu sou uma boa pessoa. Porque ela não sabe, não conhece a palavra. Ou desconhecer e talvez não tenha lido ainda, ou não tenha sido ensinada a respeito disso. Não tem homem nenhum bom. Nós falamos um pouquinho disso aqui. Nenhum ser humano é bom. A essência do ser humano é má. E continuamente má. Por isso que a gente precisa nos salvar. Para que sejamos aceitos por Deus. Deus só pode me aceitar se Ele me vestir. E Jesus pagou um alto preço por mim, que não valia absolutamente nada aos olhos de Deus. É duro isso que eu vou dizer para vocês, já estou finalizando. Mas lá em Isaías, eu disse isso uma vez para uma pessoa, ela ficou escandalizada. Lá em Isaías você vê Deus sacrificando seu filho. Falei outro termo, mas melhor não dizer. Lá em Isaías 53 você vê Deus sacrificando o seu filho. Sacrificando o cordeiro. Foi Deus que fez isso. Por quê? Porque se Ele simplesmente vem e salva, Ele não seria Deus. Ele não seria justo. Por que, irmão Júlio? Que Deus, se Ele simplesmente vem e salva sem sacrificar o filho dele, Ele não seria justo. Porque lá no início Ele disse que o homem deveria morrer se ele pecasse. A lei dele foi cumprida. Só que sabe em cima de quem foi cumprida? Do Filho. Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus, Ele tomou as nossas dores. Fala em Isaías, no capítulo 53. Na cruz do Calvário, Jesus assumiu a nossa culpa. Eu vou pagar pela culpa do Júlio, eu vou pagar pela culpa da Vânia, eu vou pagar pela culpa do evangelista Cleiton, eu vou pagar pela culpa de vocês. Eu vou pagar. Para que vocês tenham a oportunidade de viver eternamente, de ter a vossa comunhão restabelecida com meu Pai. Então por isso eu vou pagar, por isso eu vou derramar o meu precioso sangue para comprar vocês novamente para Deus. Amém. Deus entregou o seu filho no sacrifício. A gente não tem tempo de falar um pouquinho mais sobre Isaías 53, mas foi isso que aconteceu. E Deus se agradou em fazer isso. O texto diz isso. Porque
em Cristo Jesus, porque assumiu a nossa culpa, Deus satisfez a sua justiça. A justiça de Deus precisava ser cumprida, porque todo aquele que pecar, o texto da Bíblia diz, esse morrerá. Então, em Jesus, Deus satisfez a sua justiça, porque Jesus assumiu a nossa culpa. Ah, mas Jesus era pecador? Não, Ele assumiu a nossa culpa e deixou disponível para todos aqueles que nele creem o seu caráter, a sua justiça, e tudo isso é por meio da fé. A gente leu em Efésios 2:8, é por meio da fé. Ah, quanto eu tenho que pagar? Você não tem que pagar nada, você tem que ter fé, você tem que viver isso, você tem que respirar isso. Ah, mas qual tipo de sacrifício que eu tenho que fazer? Nenhum. Jesus já fez na cruz. O que você precisa fazer é se arrepender, é reconhecer quem você realmente é e dizer a Jesus: eu estou perdido sem o Senhor. Se não for pelo Senhor, eu posso viver uma vida mais digna possível nessa terra, mas eu vou estar condenado. Não tem jeito para mim. O jeito que tem é o Senhor vir me vestir. Independente da idade, independente do sexo, independente da condição social. Nada disso importa para Deus. Nada disso. O que Deus quer é salvar aquele que crê. Você só precisa crer. Crer. Aleluia. Crer. Glória. Crer. João 3,17 é um texto que eu uso muito no evangelismo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Vou finalizar aqui, irmãos. Então que você faça essa auto-reflexão na sua vida. Quem foi que te vestiu? Independente de você estar aqui, na Igreja Bíblica Cristã. Ah, agora eu estou na Igreja Bíblica Cristã. Não. Faça essa pergunta para você. Quem foi que me vestiu? Foi o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Ou foi algum método humano? Ou foi alguém com vestes suntuosas, com títulos? Quem foi? Pai de amor, Pai de graça. Existem coisas que eu não posso fazer. Verdade, meu Pai. A minha função é apenas falar. Sim, Jesus. Eu aprendi isso na prática. Então, a palavra foi pregada. Glória ao teu nome. E a minha esperança é que o teu Espírito Santo convença. É que o teu Espírito Santo mostre. Aleluia. Que o teu Espírito Santo faça a mesma obra que fez comigo um dia. Me mostrou quem eu realmente era, me colocou no meu lugar. E eu desesperado, eu clamei pelo Senhor. Eu clamei ao Senhor, eu não fui a homem algum, mas eu clamei ao Senhor na minha sala de madrugada, chorando, desesperado, reconhecendo que eu estava indo para o abismo. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo venha fazer dos irmãos, aqueles que ainda não foram vestidos pelo Senhor, reconhecerem que estão nus, mesmo que estejam vestidos com alguma religiosidade, com alguma folha de figueira. Isso não vale nada diante dos seus olhos. Aleluia. Isso é trapo imundo, conforme diz a Tua palavra, lá no livro de Isaías. Trapo imundo, não serve para nada, é lixo. Mas o Senhor quer dar algo precioso para cada um de nós. É o Senhor quem quer nos vestir, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor faça isso. Se alguém não tiver vestido pelo Senhor, Pai, e que cada um aqui venha olhar para si mesmo, para dentro de si mesmo, Senhor, e ver em que condição está, e se reconhecer que não foi vestido pelo Senhor, que te busque, Senhor, até que seja vestido pelo Senhor. Aleluia. Porque aquele grande e glorioso dia vem, e Ele está às portas. Falta muito pouco, Pai. É verdade. Senhor, obrigado por tão rica oportunidade.
Obrigado, Senhor. Mesmo não sendo digno de estar aqui, Senhor, falando, Pai, ainda assim o Senhor me deu essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essas vidas aqui, Senhor. Aleluia. Senhor, eu te agradeço profundamente por cada um aqui presente. Aleluia. Ah, Deus, quão maravilhoso é ver os irmãos aqui, Senhor. Quão maravilhoso é, Senhor, ver o evangelista Cleiton aqui na frente, Senhor amado, trazendo ensinamentos sólidos da tua palavra, Pai. Mantenha a tua igreja, Senhor, e acrescenta mais pessoas a esse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Também te peço pelo pastor Alan, Senhor, que tem trabalhado ardentemente, Senhor amado, redigindo ensinamentos para as congregações, ó Senhor amado, para que todos estejam, Senhor amado, com conhecimento, Senhor Deus amado, acerca da tua palavra, Pai. Aleluia. E que a igreja, Senhor, não cesse de orar por ele, Senhor. Sim, Senhor, dê sabedoria a ele, Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor amado, por essa tarde, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Muito Deus. E agora eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. Vamos terminar. Pode terminar? E agora, irmãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as 12 consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um aqui nessa tarde. E a igreja vitoriosa, poderosa, que vai morar no céu, declara: Amém. Amém.